Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística, trabalho atualmente com biomagnetismo médico e sou taróloga, oraculista, mestre reikiana, sou formada em psicanálise. E o intuito desse vídeo é trazer um papo gostoso, né? Às vezes, assim, situações que a gente está vivendo, que outros já viveram ou que outros irão viver. E hoje é o tema que eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Por um momento assim de uma imensa insatisfação. Insatisfação comigo, com os outros, com o trabalho, né? Com a família, às vezes com os amigos, né? E a gente fica nos perguntando, meu Deus, ou Criador, né? Que é que eu gosto de falar, Criador, por que que eu me sinto assim? Eu me vejo insatisfeito o tempo todo, né? Eu tenho trabalho que me dá meu sustento, que é bacana, tenho uma família que não me traz grandes problemas, né? Tem uma situação relativamente financeira estável, mas eu não me sinto completo, não me sinto completa, me sinto vazia, vazio, insatisfeita. Em algum momento na vida, eu acho que todos nós passamos por isso, né? Como se fosse um grande vazio. E um vazio que a gente não entende o porquê, né? Muitas vezes está correndo tudo bem, dentro do possível, né? Porque cada um tem sua realidade. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se tem um bom trabalho, não tem um bom trabalho, mas em algum momento a gente sente, meu Deus, meu Criador, o que eu estou fazendo aqui? Qual é realmente a minha função? Porque se fala muito de missão, né? Mas hoje eu entendo que missão é quando você é destinado só para aquilo, né? É uma coisa que tem começo, meio e fim. E com o propósito, né? Qual é o meu propósito? Acho que a princípio o primeiro propósito é nós estarmos bem, né? Seja psicologicamente, seja na comunhão com quem está ao nosso lado, trabalho. Esse é o propósito, viver bem, ter saúde física, mental e espiritual, porque comunga tudo junto, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente pergunta, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? E aí, às vezes, nesse momento, a gente está com um vácuo, né? É igual aquele que eles falam que tem um buraco negro no universo. Para mim, a minha concepção, esse buraco negro é simplesmente uma porta que a gente ainda não passou, né? Por isso que ele é negro, a gente não tem clareza. Porque o preto, ele é ausência de luz. E se a gente não está nessa harmonia, não está nesse equilíbrio, não está nessa sintonia, nessa frequência, não vamos ver o que a gente não tem que ver, ou não estamos prontos para ver. E a gente, às vezes, forma essa ausência de luz, muitas vezes, dentro do nosso próprio ser. Porque a gente quer mudanças,
né? Às vezes a vida tá tão harmoniosa, né? Tá tão equilibrada, tudo tá correndo tão, né, direitinho. Eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu pago minhas contas, minha família, graças a Deus, tá tudo bem. Mas eu, no meu interior, eu não estou bem. E o que a gente tem que fazer nesse momento? Voltar para si, né? É uma frase que tá aí na mídia, voltar para si. O que significa isso? É rever nossos valores, pelo menos para mim. Rever meu valor no mundo, o que eu estou acrescentando no mundo e o que o mundo está acrescentando na minha vida, as pessoas que estão à minha volta, né? O que eu estou contribuindo para que a humanidade, dentro do meu pequeno passo, seja melhor. Eu estou investindo em mim, né? Estou lendo, estou estudando, estou ampliando, expandindo. Então, simplesmente eu cheguei ali naquele patamar que eu acho que é o satisfatório e não dou mais um passo, né? Não procuro novas propostas, novas ações, porque o universo, ele constantemente está criando, né? O Criador, ele cria o tempo todo, em todos os tempos, em todos os planos, né? É constante. E porque seria normal que nós viéssemos ficar paralisados muitas vezes, né? Eu trabalho nisso aqui e eu vou ficar trabalhando isso aqui o resto da minha vida. Não tem mais nenhum propósito, não tem mais nenhuma coisa no mundo que vai acrescentar isso aí, dentro do que eu já faço, muitas vezes. Ou às vezes eu cansei daquilo ali, aquela proposta não me satisfaz mais, eu quero mudar, quero virar a chave e abrir uma nova porta. E muitas vezes a gente fica naquela indecisão, né? Esse vazio pode ser indecisão, aí eu dou mais um passo, ou eu fico por aqui mesmo. Sento, deixo as coisas acontecer do jeito que estão acontecendo e tá tudo bem. Mas não tá bem, né? Porque se a gente tá no vazio, se a gente tá se sentindo conflitante, deixa eu fechar um pouquinho aqui. Começa a ventar muito, tem que fechar um pouquinho. A gente fica conflitante, né, conosco. E às vezes o companheiro, o pai, a mãe, ou quem tá próximo, ele fala, o que você tem? Você tá triste, tá meio pra baixo, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, tá tudo bem. E às vezes tá mesmo, né? Dentro da nossa rotina tá tudo bem. Não aconteceu nada de alarmante para que eu estivesse nessa energia. Mas é coisa interna, né? Às vezes são coisas que a gente queria fazer, que a gente não fez ainda. Ou a gente está preso em conceitos ou preconceitos. Aí não deu pra fazer isso não, eu já tô com uma certa idade. O tal de uma certa idade, né? As pessoas sempre colocam rótulos. Você tá muito novo para fazer algo ou você tá muito velho para fazer algo. As pessoas declaram coisas pra gente que só a gente sabe o que é bom pra nós. Eu tenho condição física de fazer aquilo ali. Ou quando eu sou mais novo, eu tenho já o conhecimento para fazer aquilo ali, ou preciso me aprimorar, estudar mais, né? Ou se eu já tenho experiência em determinada situação, ou uma coisa que eu já estudei lá atrás e botei na gaveta, e alguém falou assim, isso aí não vai dar dinheiro, isso aí não faz sentido nenhum como carreira. E a gente guarda ali aquele desejo de realizar algo e lá mais pra frente, por algum motivo, aquilo ali dá um gatilho e traz aquela emoção. Muitas vezes a gente não sabe nem por que tá com aquela emoção ali.
revigorando, batendo dentro da gente, de insatisfação. Mas não é insatisfação com o externo, né? Muitas vezes, às vezes é. Às vezes é o trabalho que não está rendendo o que você quer. Você não está produzindo do jeito que você gostaria, ou não está recebendo pelo produto que você realiza, né? Pela sua doação, né? Você faz muito e ganha pouco. Você até ganha bem, mas não é mais aquele objetivo. Que ali encerrou, porque a vida é feita de ciclos, né? Conforme a gente vai passando, vai amadurecendo, algumas coisas fazem sentido, outras não fazem mais sentido. E na realidade a gente tem que buscar o que faz sentido pra gente. A gente fala tanto em transição de carreira, né? E hoje mais a gente vê as pessoas largando, né? Já atuando dentro de uma profissão e eu falo assim, não, isso aí não faz mais sentido nenhum, sabe? Eu tô insatisfeita, eu tô infeliz, eu não tô produzindo, eu até ganho, mas esse dinheiro nem rende, ele nem multiplica, porque se eu tô insatisfeita, a minha energia nesse momento é uma energia contrária, né? Não é uma energia de expansão. É uma energia que está contida ali, é como água parada. Água parada apodrece, né? Cientistas mostram isso e a gente pode fazer esse teste em casa mesmo. Põe uma vasilhinha com água, né? Põe uma telazinha em cima, por causa, né, que a gente tem insetos, mosquitos, essas coisas todas. Põe uma telazinha, põe uma vasilha com água e deixa em algum lugar. E passa assim uma semana, você vai olhar, tá com cheiro ruim. Por quê? Porque ela não se mexeu, as suas moléculas não teve, né, essa evolução, elas ficaram estáticas, ficaram paradas, né? Não teve um movimento. E isso acontece com a gente. A gente vai se corroendo muitas vezes por dentro, porque nós estamos paralisados em alguma situação, em alguma coisa que eu quero mover, mas tem tanta coisa em volta me impedindo, as minhas responsabilidades com o outro, minhas responsabilidades com a casa, com a família, com o trabalho, com não sei quem. E a gente, às vezes, acaba se escondendo, né, atrás de uma nuvem. E essa nuvem, ela vai ficando pesada, é igual a nuvem que está lá no céu, né? Vai ficando, vai enchendo, daqui a pouco ela tá cinza, pesada, escura. Você olha para a nuvem assim e fala, nossa, vai cair um temporal, e de repente cai mesmo. Às vezes por um outro motivo que não tem nada a ver com aquela história ali, com o que a gente está vivendo, que a gente está sentindo. Aquela nuvem desaba, aquele aguaceiro todo, assim, com muita intensidade. E aí tem alagamentos, né? Tem outras coisas, consequências, né? Ação e reação. Então, a princípio, a gente precisa voltar para dentro. Ficar um pouquinho, quem gosta, no isolamento, ler algo que vai te ajudar a despertar algum pensamento, ouvir um vídeo, um filme, né? Pesquisar alguma coisa, vou dar uma olhada aqui, ver se é isso. Ou procurar um técnico, um psicólogo, um analista, um terapeuta, para fazer uma anamnese, né? Fazer uma reconstrução, não só física, mas também energética, né? Porque a partir do momento que a gente não está bem, a nossa energia também não está. Ela está em queda. E quanto mais sentimentos negativos, de ausência, né, de não estar satisfeito, daquela vida ali que não faz mais sentido, ou aquilo ali eu fiz tanto tempo e aquilo ali já não está mais me dando prazer, porque a vida é para ter prazer. É para ter prazer no que a gente come, no que a gente bebe, como a gente dorme, né? O tipo de roupa, é confortável para mim essa roupa. Não importa o que o outro diga, mas eu estou confortável. Entende? Então, é porque a gente não se prioriza. Nós temos o grande defeito
de pensar muitas vezes pela comunidade que está na nossa volta, as associações que a gente tem dentro da nossa vida, né? E o nosso processo interno, ele vai ficando ali de lado, vai ficando na gaveta. E chega uma hora que a gente fica cansado. Simplesmente cansa. Ai, meu Deus do céu, eu vejo às vezes as pessoas falam, nossa, na minha vida, Jesus, socorro. Minha vontade é isso, é aquilo, tá. Mas não adianta a gente só ter aquela vontade de chutar o balde. Porque se você souber o que tem dentro do balde, se estiver vazio, pode ser que só quebre o balde ou amasse, né? Mas se o balde estiver cheio de pedra, cheio de entulho, cheio de massa de construção, você vai se machucar. Né? Então, até para chutar o balde, a gente tem que analisar. O que é melhor? Chutar o balde ou esvaziar esse balde, que aí são nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Coisas que não estão agregando mais na nossa vida, adequar o que eu vivo numa nova realidade que eu quero viver. Né? Às vezes eu trabalho naquilo ali, mas eu gostaria de fazer um hobby de outra coisa. E aí eu vou fazer o hobby, vou fazer uma coisa que não me comprometa, né, na minha vida social, que eu já tenho uma estabilidade, mas que me dê prazer. Eu vou pintar, eu vou desenhar. Eu tive vontade sempre de aprender a dançar, né? Eu gostava tanto de dançar quando eu era criança e sempre me disseram, esse negócio de balé, negócio de dança, isso não dá dinheiro, é isso e aquilo. E a gente abre mão muitas vezes porque outras pessoas que não estão realizadas muitas vezes, né? Que fizeram tudo porque alguém lá também disse que era para ser assim. E aí continua revigorando isso aí dentro da energia da família, né, ancestral, e até que alguém rompa, né? E a gente fala um pouco da ancestralidade, essa energia, que a gente carrega coisas que não são nossas. Esse é para outro vídeo. Aqui eu não quero falar muito desses detalhes, aqui eu quero falar mais da nossa vida, do dia a dia, no que a gente pode mudar. Ai, eu tô de saco cheio dessa, sabe, de acordar nesse horário, de fazer isso, de ter que pegar condução, ou ir de carro, ficou preso não sei quantas horas no carro, no trânsito. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que a minha vida seja mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa e mais feliz? Né? Eu vou juntar com um grupo de amigos que vai para o mesmo lugar, e aí a gente faz um rodízio, igual em São Paulo muitas vezes fazem, né? Cada dia da semana um pega o grupo em determinado lugar, aí pelo menos aqueles dias ali eu sei que eu vou estar descansado do estresse do trânsito, eu vou relaxar, chegar no meu trabalho eu estou mais tranquilo. Ou eu tenho outro jeito de deixar meu carro no estacionamento em algum lugar e pegar um metrô, né? Ou se for um lugar que seja próximo, sabe o que eu fazer? Eu vou de bicicleta. Né? Chegar, levar a mochilinha, levo minha roupa na mochila. E se é um lugar que você não precisa de um social, né? E eu vou de bicicleta. Às vezes eu vou fazendo exercício, vou vendo paisagem, eu gosto, né? E chega lá e se tiver condição de eu tomar um banho, eu tomo um banho, ou me arrumo no banheiro, no vestuário e começo meu dia. Né? Só que na realidade, primeiro a gente põe o obstáculo, a gente vê as dificuldades, depois a gente começa a tentar achar, encaixar, né? E ter um pouco mais de clareza. Que na realidade seria o contrário, né? Se eu não estou satisfeito com uma determinada coisa, bom, o que eu posso melhorar? Qual é a ação que eu posso fazer para que eu possa melhorar isso e eu me sinta melhor, seja no trabalho, seja na relação pessoal, seja em relação com os filhos, né? Com a sociedade como um todo, né? Às vezes a gente está insatisfeito porque todo dia quando eu chego no mercado tem as mesmas pessoas reclamando a mesma coisa. Então eu já sei que aquele horário aqui, aquele grupo sempre está lá, eu vou mudar meu horário. Vendeu de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite, ou quando eu chegar do trabalho eu já passo lá e compro o que eu tenho que comprar. E
que vem para minha casa, né? Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade, mas se priorizando, né? O que eu posso fazer para mudar uma realidade que eu não quero mais viver? Né? Porque quem tem o início de mudar, de fazer a mudança, fazer a transformação, somos nós mesmos. E quando a gente está com essa ansiedade, com essa angústia, né, com essa coisa dentro da gente, a gente adoece. Né? Tem estudos aí falando que muita coisa que a gente tem lá no futuro é emocional. São acúmulos. Né? Você vai acumulando, 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 acumulando. E aí se forma uma crosta tão grande que ela se materializa dentro do seu organismo. Né? De coisas que a gente não falou, situações que a gente podia mudar e não mudou, diálogos que a gente deveria ter tido e não teve coragem de ter, situações que a gente deveria falar, não dá mais, e agora eu vou seguir meu caminho, você segue o seu. Ou um trabalho, eu falei, não, eu vou começar a fazer uma outra coisa paralela, né, questão de trabalho, e aos poucos eu vou saindo daquilo ali, né. Ou eu me aposentei, eu vou descansar. Antigamente as pessoas tinham, ainda bem que agora está mudando, né? Muitas pessoas de idade, aposentadas, elas vão fazer ginásio, vão para corrida. Eu conheço inúmeras pessoas que estão fazendo corrida. Na última corrida de São Paulo, uma pessoa que eu sempre encontro quando eu vou fazer minhas caminhadas, ela foi para a corrida de São Paulo e ela já tem mais de 50 anos. Entende? Antigamente não, eu se aposentei e não quero fazer mais nada, quero ficar sentada na praça, jogando dominó ou qualquer outra coisa, e não quero fazer mais nada. E aí o cérebro começa a ficar dando uns curtos-circuitos, começa a ter dificuldade de entender as coisas, de lembrar das coisas, né, de onde eu coloquei o quê, porque o cérebro vem trabalhando a vida toda, né? Tá naquele ritmo aí que de repente você fala assim, não quero fazer mais nada, ele fala, opa, como assim você não quer fazer mais nada? Se você não quer fazer mais nada, você não quer lembrar de nada, você quer ficar estático. E aí, não que seja só isso, né? Tem as doenças neurológicas, tem os problemas emocionais, tem, né, uma série de coisas que faz com que o nosso cérebro comece a ter alguma disfunção que tem que ser analisada por um profissional, um médico, um neurologista, né, uma pessoa capacitada para fazer os exames para você poder descobrir o que você tem. Né? Aqui eu não falo para ninguém, não é achismo, mas eu digo assim, quando você para uma máquina, a tendência é ela enferrujar ou ela ficar travada. Se você tem uma máquina de costura, né, para as mulheres e homens agora que costuram também, e você deixa ela lá dentro do armário ou dentro de um depósito, algum lugar que você guarda, aí você lembra, poxa, eu vou fazer uma bainha, eu tenho aquela máquina, bem que eu lembrei agora. Quando você vai lá, tá funcionando por quê? Tava guardada. Porque tá sem óleo, ressecou, tá suja do tempo, né, da poeira, precisa fazer uma manutenção. E assim somos nós. Se a gente não trabalha nosso cérebro, nosso corpo físico, e o espiritual tem que estar junto com tudo isso, né? Fazendo o que a gente acha espiritualmente que é bom pra gente, uma oração, seja o que for, né? E a gente não toma essa iniciativa, simplesmente trava. Trava, literalmente trava. Entende? Você começa a sentir dor no corpo, né? Eu falei, nossa, meu joelho agora dói, e minha articulação, e isso e aquilo. Por quê? Você vem no cotidiano, todo dia eu subo, né, no ônibus, eu pego um carro, eu caminho até o ponto de ônibus para pegar uma condução ou um BRT. Eu tenho aquela, né, dinâmica. Aí, de repente, eu me aposentei, já não vou fazer mais aquele processo, né, naquele tempo ali. É um tempo que eu não tenho mais essa disponibilidade de fazer esse movimento. E tem muita gente que fala, não vou fazer nada. E aí acontece as coisas que a gente vê aí, às vezes, as pessoas. Não só mentalmente, mas fisicamente, né? Mas tem que se procurar realmente uma pessoa que seja capacitada para poder lhe ajudar nesse processo.
tá? Seja um médico, ou seja um psicólogo, um analista, um psiquiatra, um psicanalista, não importa, um terapeuta, buscar sempre ajuda. Mas aqui a gente fala das pessoas sair de numa situação e simplesmente não querer fazer mais nada. Isso também não é bom. O interessante é que a gente faça o que a gente gosta, sabe? Por isso que a gente tem que observar nosso sentir, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Ai, meu Deus. Quando a gente começa a falar, ai, meu Deus, socorro, é porque aquilo ali já não está fazendo o efeito que deveria, né? Fazer as coisas por fazer, muitas vezes, ou por obrigação, não faz bem. A gente tem que juntar a nossa obrigação, porque nós todos temos direitos e deveres. Então, a obrigação e dever, muitas vezes, que a gente não tem como escapar, mas nós temos direito de quê? De fazer coisas que nos alegram. Eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou aprender um instrumento, eu vou fazer uma caminhada, vou chamar uma amiga, vamos caminhar lá na praça tal. Aí a gente senta um pouquinho lá, conversa, aí de lá a gente senta, toma um cafezinho, conversa um pouco. E fazer da sua vida um eterno movimento dentro da sua condição social, mental, física, psicológica e espiritual também. A gente só não pode nos privar de ser feliz, de estar bem, de estar emocionalmente equilibrado, né, de ter essa sabedoria do que o que é bom para mim. Muitas vezes não é bom para o outro, o que é bom para o outro, às vezes não é bom para mim. Cada um vem com a sua energia, com o seu pensamento, com o seu propósito, com a sua... Aí a gente fala de missão, né? Que qual é a missão? A missão é minha, é eu estar bem, eu estar feliz, eu estar com o meu corpo saudável, né? Eu ter condição de fazer as coisas que eu gosto, né? Dentro do possível, né? E ir transformando sempre, sabe? Botando coisas novas na minha vida, comprar um livro, se eu gosto de ler, se eu gosto de procurar matéria na internet, né? Sentar e escrever um pouco, coisa, né, da nossa história. Antigamente tinha os diários, né? A gente encontra muita coisa aí, né, de estudo que veio através do quê? Dos diários, das cartas que foram escritas. E hoje a gente sabe o que aconteceu naquela época, porque alguém registrou, né? E quem sabe não está faltando a gente também começar a se dedicar um pouco a contar a nossa história. Né? Eu estou tentando fazer isso através dos vídeos, né? Porque há momentos que você precisa contribuir, né? Qual é uma das missões ou do propósito divino? É que tudo que a gente aprende, tudo que a gente passa vai ajudar alguém em algum momento, quando você está conversando, né, num corredor de alguma instituição, seja numa parada de condução, você está numa determinada situação que a pessoa vem, começa a conversar com você e alguma coisa que você já passou, ela está passando, você, poxa, eu já passei por isso. Ela vai perguntar, como você resolveu? Eu fiz assim, assim, assim. Mas você tem que ver se adapta, né, na sua realidade. Mas alguma coisa daquela história, ela vai tirar. Muitas vezes eu tive esse vazio, né, que a gente fala vazio existencial. Quem eu sou, para que eu vim e para onde eu vou, né? E aí aí eu busquei a espiritualidade, que é o que eu acredito. Meu eu interior, conversei muito com ele, converso até hoje. E eu sempre peço inspiração. Me inspira em fazer o que eu tenho que fazer. E que eu sempre faça alguma coisa que seja maior do que eu. Não só para mim, mas com que é a minha sabedoria. E eu posso integrar isso no todo, em volta de mim, né? E aí, conforme eu fui nesse processo, eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Então, muito obrigada, gratidão. Dê o like, né, por favor, agradeço. E até a próxima. Muito obrigada. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística e trabalho com biomagnetismo médico. Até a próxima. Gratidão.